Fala, concurseiro, beleza? Professor Vinícius Guinante, professor de Informática e Tecnologia da Informação, começando mais um evento aqui no Qualis Concursos. E para o evento de hoje, eu escolhi um tema aí muito singelo que vem sempre caindo nas provas da Banca CESP, Banca VUNESP, Banca FCC, né? Nas diversas bancas, nas demais bancas aí também, ok? E que é um tema que com certeza deve vir aí na sua prova, se tiver previsto ali, né? Visto que ele pode estar dentro ali de diversas áreas. Então o tema de hoje vai ser aí procedimentos de backup. Então nós vamos falar aí de todos os tipos de backup, né? Quando que é mais vantajoso fazer um, quando que é menos vantajoso fazer aquele outro, tá? Vamos falar do backup completo, do backup diferencial, do backup incremental, do backup diário, do backup de cópia, enfim, de diversos backups. Então, fique no nosso evento aí, se você estiver curtindo esse evento, não esqueça de deixar aquele like, ok? Já se inscreva no canal aí, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos até o dia 31 de dezembro, ok? Essa é a nossa meta aí para o ano de 2020, né? Já para a gente já começar o ano de 2021 muito bem, ok? E se você ainda não conhece a nossa modalidade de cursos presencial à distância, ok? Nós já temos aí alguns eventos no canal, né? Feito aí também pelo professor Evandro, pelo professor Gustavo, pelo professor Eduardo Nilman, tá bom? Que fizeram eventos da nossa modalidade presencial à distância. E também saiba que nós temos aí um cupomzinho especial para você, né? Que é o Lançamento Zoom, só que sem se cedilha, então é Lancamento Zoom. E você tem 20% de desconto nos nossos cursos presenciais à distância. Então você vai acessar agora lá o nosso site www.qualisconcursos.com.br e conferir lá na íntegra todos os cursos que nós temos na modalidade presencial à distância. Corra lá porque esses cursos vão iniciar aí no próximo mês, logo em janeiro, beleza? Então vamos lá para o nosso evento de hoje, procedimentos de backup, tecnologia da informação. Antes da gente começar, deixo aí aquelas nossas redes sociais. Sou o professor Vinícius Guinante, professor de Informática e Tecnologia da Informação aqui no Qualis Concursos, ok? Temos lá no nosso site alguns cursos de Informática e TI para você que se prepara para concurso público. Se inscreva aí no nosso canal, siga-nos lá no Instagram e deixa aqui também as minhas redes sociais, caso você queira tirar alguma dúvida pessoal aí, né, sobre concursos, é só me chamar lá, que eu estarei à sua disposição. Também tem o meu canal lá no Telegram para você ficar por dentro aí das notícias. Muito bem, então vamos começar aí falando sobre backup, né? Ou então, como a Banca CESP gosta de chamar, o tal do BKP, né? Um nome aí bem esquisito, mas é uma característica ali da Banca CESP, tá? Ela às vezes traz aquilo ali em prova que nós simplesmente aceitamos, tá? Não tem aí o que ficar discutindo nomenclatura, né? O negócio é aceitar e ir lá fazer e acertar a questão. Beleza? Muito bem. Então, primeiramente, vamos falar aí das áreas, né? Backup é uma área, é um tema, né, que pode ser tanto abordado ali dentro de hardware, né, quanto em segurança da informação, tá? Então, se um desses dois temas aqui estiver previsto na sua prova, é bem provável que possa sim ser cobrado o tema de backup, tá? Muito bem. Conceito. O que é um backup, né? O que é fazer um backup? Backup consiste ali na cópia de segurança de dados em local geograficamente distinto do original para possível utilização futura, né? Então, bem bacana esse conceito aí, né, que eu trouxe para você. E ele diz justamente que o backup é eu pegar ali um arquivo, uma informação e copiar ele em um local geograficamente distinto. Então, por exemplo, se você pega aquele arquivo e você copia ele para uma outra pasta, né, você mantém dois arquivos iguais no mesmo computador, aquilo não é backup, tá? Aquilo não é backup. Justamente porque o backup ele consiste na cópia em um local geograficamente distinto. Então, por exemplo, se você pega aquele arquivo e copia para um HD externo, copia para um pendrive, copia para um outro disco dentro daquele mesmo computador, se você copia para a rede, se você copia para a nuvem, melhor ainda, né? Isso sim é considerado backup. Mas você pegar e fazer uma cópia dentro da mesma unidade, aí não. Aí aquilo não é considerado backup. Justamente porque, por exemplo, se o seu computador pegar fogo, né? Se acontecer alguma coisa com o seu computador, você perdeu aquelas informações ali, tá bom? Então, é sempre bom que você mantenha ali uma cópia de backup, uma cópia de segurança, justamente para evitar problemas, né, desse tipo,
tá? E aí, obviamente, isso vai entrar ali, né, para as empresas que vão realizar esses tipos de backup, né? Algo bem recente, né, que aconteceu, né, que nós tivemos o ataque aos servidores do STJ, né, que foi o ataque ransomware, ok? E esse ataque, ele é um tipo de ataque que a melhor maneira de você restaurar ele não é quebrando a chave de criptografia, né? Só para a gente contextualizar aqui um pouquinho melhor, o ataque ransomware é um ataque que ele criptografa as informações do usuário, solicitando ali um resgate por aquilo, tá? Solicitando um resgate geralmente ali em Bitcoin ou alguma coisa do tipo, uma moeda não rastreável, né? Então, o que consiste isso? Basicamente, você pode ali efetuar o pagamento, mas não há nenhuma garantia de que os seus dados serão devolvidos, tá? Ou então você pode fazer a tentativa de quebrar a chave, né? O que eu também diria que é praticamente impossível, visto que você demoraria ali alguns dias, semanas, meses até para quebrar aquela chave. E, inclusive, né, tem alguns ataques ransomware que eles ainda mudam a chave, né? O que torna mais difícil ainda você tentar quebrar aquela criptografia, né? Qual que é a melhor maneira, então, de eu restaurar, né, de eu me proteger de um ataque ransomware? É efetuando o backup dos seus arquivos, né? E esses backups, eles não podem estar ligados ali, né? Porque justamente se você tem um backup e ele criptografa tudo aqui e depois ele pega essas informações e copia para o backup, pronto, já é o suficiente ali para as suas informações, né, se elas estão ali em tempo real, pronto, ele vai criptografar tanto o backup quanto vai criptografar também ali as suas informações reais, tá? Então por isso que é interessante que você mantenha o backup, né, não ali ligado, ok? Então o backup é aí uma maneira também de se proteger do ataque ransomware. Vamos continuar lá então. Muito bem, backup on-site. O backup on-site é aquele backup que é feito, né, justamente ali na própria instituição, tá? Então, geralmente ali você tem alguns servidorzinhos de backup, tá? E você efetua ali o backup na própria instituição. E aí, obviamente, o backup off-site é aquele backup que é um backup de forma remota, né? Por exemplo, ali numa nuvem, num servidor contratado, alguma coisa do tipo, tá? Tome nota. Vamos lá. Assim que se você fizer uma cópia de um arquivo dentro de uma mesma mídia, isso não é considerado backup, que foi justamente o que eu acabei de falar com você, tá? Se você tem ali os arquivos e você faz a cópia dentro daquele mesmo arquivo, aquilo não é backup, tá bom? Vou tomar minha aguinha aqui, né? Sempre importante se hidratar, tá? Pegue aí a sua garrafa, o seu café, tá? O seu chá, o seu chimarrão, dependendo de onde você esteja assistindo esse vídeo, né? A gente tem que pensar que o Brasil é muito grande. Então, o número de pessoas que podem estar assistindo esse vídeo aí são das mais diversas localidades. Beleza? Muito bem, vamos continuando lá então. Bom, para a gente falar aí de backup, a gente precisa conhecer o atributo de marcação, ou também, né, mais chamado aí de uma forma mais técnica, o Flag Archive, né? O Flag Archive, eu gosto de chamar ele, né? Eu gosto que você pense como se fosse uma bandeirinha, né? Mais ou menos isso aqui. Mas, obviamente, né, na prática, né, na parte técnica, não é uma bandeirinha, tá? É um bit, né? Então você pensa lá que você tem um arquivo, tá? E uma parte desse arquivo é um campo. E esse campo ele suporta somente dois valores, né? Ele suporta valores binários, melhor dizendo. Então ele suporta ou 0 ou 1. Se ele tiver com o valor 0, é porque não precisa de efetuar o backup. Se ele tiver com o valor 1, é que aquele arquivo ele passou por alguma modificação, ou ele foi criado, ou efetuou alguma coisa ali que ele precisa passar por backup. E aí, este campo ele é chamado ali de Flag Archive ou atributo de marcação, tá? Então você tem que pensar, né, basicamente com a bandeirinha ali. Se ele tiver passível de bandeirinha, é porque precisa sim efetuar ali o backup, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, não há rotinas de padrão de backup, tá? Ou seja, não há, né, por exemplo, se alguma questão vier falando assim para você, recomenda o backup completo deve ser feito a cada mês, o backup completo deve ser feito a cada ano, tá? Isso, a questão ela está errada, né? Só tem uma questão da CESP, que é uma questão inclusive um pouco polêmica, que ela diz assim,
Se os dados da empresa forem frequentemente alterados todos os dias, aí recomenda-se o backup completo. Por quê? Porque você está alterando todos os dados, então, de fato, você vai ter que estar sempre fazendo o completo, né? O que você pode levar para sua prova é que justamente depende, né? Depende da política da empresa. Se a empresa ela tem uma política ali que você precisa fazer aquele backup a cada mês, a cada semana, né? Isso depende da política da empresa. Então, quem vai definir isso são os analistas de segurança da informação, os analistas de redes, enfim, né? Os analistas responsáveis ali pela parte do backup, tá? Então, isso é uma política exclusiva de cada empresa, tá bom? Então, por isso, não há rotinas de backup. O backup, ele garante a integridade dos dados, que é um dos princípios da segurança da informação. Eu havia colocado aqui, mas não sei porquê. Ele também garante, tá? Anote aí, a disponibilidade da segurança da informação. Então você lembra lá, né, dos princípios da segurança da informação, os princípios DICA, né, aonde nós temos aqui logo mais acima a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade, a autenticidade e o backup, né, ele garante esses dois primeiros aqui, o D, né, ou seja, tanto a disponibilidade quanto a integridade da informação. Ou seja, o que é a disponibilidade? A disponibilidade é a informação estar disponível no momento em que o usuário precisa dela. Tá? Isso é garantir a disponibilidade. E a integridade é garantir com que aquela informação ela fique íntegra, que ela esteja íntegra e que ela continue íntegra, né? Que, por exemplo, alguém não autorizado não consiga alterá-la, né? Isso é garantir a integridade. E o backup, ele garante tanto a disponibilidade quanto a integridade da informação. Beleza, ok? Anota isso no seu caderno, que isso é importante e que nós vamos fazer uma questãozinha daqui a pouquinho. Muito bem. Continuando aí então, vamos agora então conhecer os tipos de backup, tá? Vamos aí falar dos tipos de backup. Começando pelo mais importante deles aí, que é o backup completo, tá? O que é o backup completo? Todos os dados são salvos em uma única cópia de segurança, independente de terem sido alterados, tá? Então, backup completo é aquele normal, né? Aquele que, pô, você vai pegar todas as informações que precisam ser backupadas e você vai efetuar o backup delas, independente do atributo de marcação ou não, independente de qualquer questão que seja. Você vai pegar ali e vai marcar e vai fazer o backup de todos os arquivos que estejam ou não com atributos de marcação. E aí, observe as características do backup completo. Vamos lá, acompanhe comigo. O backup completo, ele possui ali uma execução demorada, né? Justamente pela quantidade de arquivos, tá? Justamente pela quantidade de arquivos. E ele também possui uma restauração demorada, né? Justamente também pela quantidade de arquivos, ok? Vamos imaginar que o backup completo, ele é grande, né? Ele é grande. Então imagina que você tem lá um sistema de, vamos até chutar baixo, né? 1 terabyte de dados, tá? Então você tem que copiar 1 terabyte de dados e depois você precisa restaurar 1 terabyte de dados. Então tanto a execução quanto a restauração, ela é demorada, tá? Depois de efetuado o backup completo, tá? Depois de efetuado o backup completo, ele apaga o atributo de marcação, tá? Então imagina que você tem lá alguns arquivinhos aqui, né, que eles estejam lá com a bandeirinha, tá bom? Que eles estejam lá com a bandeirinha. O backup completo, ele vai apagar todos os atributos de marcação, tá? Ó, tem um esqueminha bem legal para você decorar aí, que é o comi apaga. Comi apaga, tá? O que é o comi apaga? É o completo, tá? E, né, o nosso próximo aqui, que é o incremental, tá? Então, o completo e o incremental, ambos apagam o atributo de marcação, tá bom? E ele também é feito ali periodicamente e com menor frequência, né? Por que ele é feito com menor frequência? Justamente porque ele é demorado, tá? Não é necessário ficar sempre fazendo o backup completo. Eu posso fazer ele, por exemplo, a cada mês,
né? A cada dia, a cada semestre, a cada trimestre, tá? Isso aí vai variar, como eu falei, muito ali da política da empresa e também da quantidade de dados que aquela empresa altera, ok? Vamos que vamos. Muito bem. Vamos lá. Então, o backup completo, como você pode observar nessa figura aqui ao lado, né? Eu tenho uma base de dados, né? Sei lá, aqui vamos colocar aqui, sei lá, X terabytes. E eu copio para cá X terabytes. Tá bom? Além disso, um sistema que nunca passou por backup, o backup completo deve ser obrigatoriamente o primeiro a ser executado. Então, se você tem um sistema lá que ele nunca foi efetuado backup, nunca houve backup daquele sistema, obviamente o primeiro backup a ser realizado é o backup completo, tá bom? Uma exceção à regra é que a empresa que altere frequentemente, ó, vamos até usar o marca-texto aqui para que você possa entender isso. Todos os dados, tá bom? Todos os dados, logo ela deve realizar o backup completo frequentemente. Então, se ela altera todos os dados todos os dias, ela tem que realizar o backup completo todos os dias também, tá bom? Então, isso tem de ficar claro na sua mente. Eu estou falando isso porque isso já foi cobrado aí pela banca CESP. Bom, matamos aí então o backup completo, vamos agora ao backup incremental. O backup incremental, ele vai copiar os dados que contêm apenas o atributo de marcação, tá? Então ele vai olhar lá para o sistema, ele vai olhar quais dados estão com a flag archive ativa, né? Que estão com aquele campozinho lá com o número 1 ali, né? Aí ele vai olhar lá, né? Vai falar assim, olha, esse cara aqui está com a flag archive ativa. Então, eu vou copiar ele sim, tá? Muito bem. Comparados com o último backup, tá? Seja completo ou incremental, né? Então, você vai pegar ali, vamos até desenhar aqui, né? Apesar que eu acho que já temos um desenho aqui, né? Vamos lá então. Então, aqui, ó, no domingo, né? No domingo foi efetuado um backup completo, tá? Foi efetuado aqui um backup completo. E repara que depois eu começo a fazer o quê? Eu começo a fazer backups incrementais, tá? Então eu comparo sempre com o último completo ou com o último incremental aqui, né? E eu vou sempre aqui incrementando, né? Então eu pego informações desse para esse, tá? E eu vou sempre aumentando aqui ele, tá? Isso aqui é o backup incremental, tá bom? A execução dele é rápida, tá? Justamente porque ele só vai olhar os atributos que estão com o arquivo de marcação ativado, né? E também vamos considerar que esses arquivos são menores se a gente comparar eles com o backup completo. Já a restauração dele é demorada, né? Por quê? Porque ele necessita de todos os backups até o último desejado. Então aqui você tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? Por exemplo, vamos supor que hoje é segunda-feira e eu preciso restaurar um backup lá da sexta-feira, tá? Só que eu não consigo restaurar só esse backup da sexta-feira. Eu preciso restaurar o backup da sexta-feira até o último completo dele, tá? Então, observa aí esse exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor que, né, aqui hoje, ó, domingo, vamos supor que hoje é segunda-feira, tá? Segunda-feira nós estamos aqui, né? E eu quero restaurar esse backup aqui, tá? Só que eu não consigo restaurar só esse backup aqui, tá? Eu preciso restaurar esse, eu preciso restaurar esse, eu preciso restaurar esse, preciso restaurar esse, até o último backup completo. Ou seja, eu preciso restaurar todos eles, todos os incrementais até o último backup completo. Então, isso é uma característica do backup incremental que você tem que ter na sua cabeça, que você tem que ter anotado no seu caderno, tá? Justamente porque essa é uma característica dele. E isso é uma característica bem diferente do backup diferencial. E a sua banca sabe disso e a sua banca vai cobrar isso na prova, tá? Então, acompanhe comigo. Depois disso, o backup incremental, ele apaga o atributo de marcação. Então, ele vai lá na bandeirinha, né, e fala, opa, você já foi backupeado, tchau, tá? Isso é uma característica do incremental.
Agora já vamos aproveitar o gás aqui, né? Então recomenda-se uma execução mais frequente, né, do incremental. Por exemplo, a cada dia, né, é bem bacana você fazer o incremental. Então já vamos aproveitar o gancho aqui e vamos falar do diferencial, ou também chamado de incremental cumulativo. Olha só que bacana. Ele copia todos os dados que contêm um atributo de marcação, né? Comparando com o último completo ou incremental, tá? A execução dele é mais rápido do que o completo e mais lento que o incremental, né? Você já vai entender. Muita calma aí. E a restauração dele é a mais rápida de todas, tá? A mais rápida de todas. E olha só isso, tá? Olha só isso. Ele não apaga o atributo de marcação, tá? Ele não apaga a flag archive. Ou seja, quais são os únicos dois que apagam a flag archive? Só o backup completo e só o backup incremental. O backup diferencial, ou então chamado de incremental cumulativo, este não apaga o atributo de marcação, ou também chamado de flag archive, ou chamado de bandeirinha, da forma que você quiser, tá bom? Olha só, acompanhe comigo aí a característica do diferencial. Então, no sábado e no domingo, né, eu realizei aqui um backup completo de 10 GB, tá? Na segunda-feira, né, eu realizei o meu primeiro backup, também chamado aqui de backup diferencial, ou seja, tudo que estava diferente. Só que como eu não apago aqui o meu atributo de marcação, na terça-feira eu vou ter que copiar aqueles mesmos 2 GB, tá? E aí eu vou copiar eles aqui, né? Depois eu vou copiar aqueles mesmos 2 GB da segunda, aqueles 2 GB da terça e aqueles 2 GB da quarta, tá? Na quinta, eu vou copiar os 2 GB da segunda, os 2 GB da terça, os 2 GB da quarta e os 2 GB da quinta. Na sexta, eu vou copiar os 2 GB da quinta, ou melhor, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta, tá? Então, e é por isso que ele também é chamado de incremental cumulativo, tá? Por quê? Eu não comparo, basicamente, ele é bem parecido com o incremental, né? Só que eu vou sempre copiando o que eu já copiei no dia anterior, tá? E isso vai me ajudar no momento de eu restaurar o meu backup, tá? Por quê? Eu não, por exemplo, vamos pegar aquele mesmo exemplo. Vamos supor que eu queira restaurar o backup da sexta-feira. Eu não preciso restaurar o da quinta, da sexta, da terça, da quarta e da segunda. Por quê? Eu só vou precisar do da sexta e do completo, tá? Eu só vou precisar desses dois. Justamente porque o da quinta, da segunda, da terça, da quarta e da quinta já estão inclusos aqui, tá? Então, eu não preciso, nesse caso, né, do backup eu não preciso dos backups dos outros dias, tá? Então, por isso que ele é melhor. A desvantagem do backup incremental é porque ele é um pouquinho mais lento de ser executado devido ao tamanho, né? Mas, de ser restaurado, ele é o backup mais rápido de todos, tá bom? Então, fica aí essa característica, tá? Então, é isso que você tem que saber. A diferença entre o diferencial e também a diferença aqui entre o incremental. Repara que o incremental, ó, eu vou só jogando de um para o outro. O que não tiver nesse, eu jogo para esse. O que não tiver nesse, eu jogo para esse, tá? E aqui também o completo, que aí eu copio tudo, tá bom? Muito bem. Então, chegamos aí, né, quase que ao fim. Vamos aí falar só de mais dois tipos de backup, que é o backup de cópia e também o backup diário. O backup de cópia é aquele backup que você efetua ali, né? Que você efetua uma cópia comum dos arquivos, sem utilizar um sistema de backup. Isso acontece, por exemplo, quando você precisa fazer ali uma manutenção, alguma coisa no sistema, tá? Isso é muito comum nas empresas, naquele momento em que, por exemplo, ó, pessoal, vai haver uma manutenção aí no servidor, tá? Então, antes disso, o analista ele vai lá, né? Ele espeta ali, por exemplo, um HD e ele copia as informações, né? Justamente, isso é um procedimento de segurança, né? Dentro ali da segurança da informação, que qualquer profissional de TI deve saber, tá? Então, antes de se realizar alguma coisa ali, eu preciso ter um procedimento que nós chamamos de procedimento de rollback, né? Se aquela atualização, se aquela manutenção no sistema der problema,
eu preciso pelo menos voltar ao estágio anterior, né? E para eu voltar ao estágio anterior, eu efetuo ali um backup de cópia. Beleza? Muito bem. E o próximo é o backup diário, né? Assim como o seu próprio nome já diz, consiste em copiar todos os dados, todos os arquivos modificados ou criados na execução do backup, né, daquele dia. Então, neste caso, não há análise do atributo de marcação, olha só que bacana, ele não olha o atributo de marcação, e sim na data de modificação do arquivo ou na criação do arquivo. Então, se aquele arquivo ele foi criado ou modificado na data de hoje, eu vou efetuar uma cópia daquele arquivo, tá? Simples assim, tá? Bem tranquilo também. E agora, para a gente finalizar aí a parte teórica e fazer alguns exercícios, eu deixei aí uma tabelinha muito bacana para você. Então, olha só que bacana. Então, vamos lá. O backup completo, ele copia todos os dados, ele apaga o atributo de marcação, ele é lento de ser executado e é lento de ser restaurado. E o espaço que ele ocupa é um espaço grande. Já o backup incremental, ele copia ali os dados que estejam apenas com o atributo de marcação, assim como o diferencial. Ele também apaga o atributo de marcação, ele possui uma execução rápida devido à quantidade de dados, a sua restauração já é um pouco moderada, né? Moderada se a gente for comparar os três, né? Tendo que o backup completo é o mais lento, o moderado é o mais, assim, é o médio, né? Entre os dois, e o espaço ocupado é pequeno. Já o diferencial, ele é aquele dado com atributos, ele copia só os dados com atributo de marcação, ele não apaga o atributo de marcação, a sua execução é média e a sua restauração é rápida, já o seu espaço ocupado é médio. Essa tabelinha, ela é essencial para você levar para sua prova, tá? Obviamente não é para levar aqui, tá? Não é para levar num impresso, tá? Óbvio que não, né? Vai levar aqui e vai marcar lá a resposta correta, vai acertar a questão, ok? Então, tendo em vista tudo isso aí, vamos agora sedimentar esse conhecimento que você acabou de aprender com questões. Então acompanhe na tela aí, vamos lá. Questão CESP. Na primeira vez em que se realiza uma cópia de segurança, seja de um servidor ou de um computador pessoal, o tipo de backup mais indicado, né? Qual que é? Ou seja, na primeira vez, quando falou em primeira vez, a gente só pode estar falando do backup completo, tá? Então, questãozinha aí muito tranquila, questão dada na sua prova. Vamos lá, FCC 2019. Esse tipo de backup cria uma cópia dos dados que foram alterados desde o último backup realizado. Opa! Então, ó, desde o último backup realizado, marca aí. Tem como vantagem o baixo consumo de espaço. Opa, se tem como vantagem o baixo custo de espaço, a gente já sabe que ele não está falando do completo, tá? E, obviamente, esse diferencial progressivo aqui também a gente não comentou, né? E vamos lá. Ainda um baixo custo comparado com outros tipos de backup para a empresa, ou com baixo custo, muito bom. No entanto, o lado negativo dessa alternativa de backup é que, em casos de necessidade de recuperação de todo o backup, é necessário restaurar um full backup, ou seja, um backup completo, e vários backups anteriores deste tipo, deixando a recuperação lenta e com uma maior probabilidade de erros. Ou seja, se eu preciso restaurar um backup full e vários outros tipos, eu só posso estar falando do backup incremental, tá? Que é justamente essa a característica dele. Se eu preciso restaurar o da sexta-feira, eu tenho que restaurar o da quinta, da quarta, da terça, da segunda e do domingo, tá? Supondo que tenha sido no domingo que tenha sido feito ali o backup completo, tá bom? Então, questão correta aí, alternativa correta, letra B. E para não falar que eu só trago questão da banca CESP, tá aí uma questãozinha da FCC e agora uma questão da banca VUNESP. Vamos lá então. Uma empresa faz um backup completo dos arquivos do seu servidor todo domingo, dia em que não há expediente. E esses arquivos não sofrem alterações, nem novos arquivos são criados. De segunda a sábado, em horários pós-expedientes, são feitos backups apenas dos arquivos que foram alterados ou criados em relação ao backup do dia anterior. Os backups realizados de segunda a sábado são classificados como? Vamos lá então. Primeiramente, a gente não falou de avulsos, né? A gente também
já sabe que não é os completos, né? Porque ele já falou aqui que os backups completos são efetuados, né? Aqui somente aos domingos, tá? E também esse backup espelhos nós também não falamos. Então vamos lá. Nós só podemos assinalar aqui ou incremental ou diferencial. Vamos ver aqui o que nos faz aí assinalar um ou outro. Então ele diz aqui, ó, que de segunda a sábado, em horários pós-expedientes, são feitos backups apenas dos arquivos que foram alterados ou criados em relação ao backup do dia anterior. Então, o que ele faz? Ele vai olhar para o dia anterior, né? Ele vai olhar para o dia anterior e vai falar assim, opa, aqui foi criado ou alterado alguma coisa. Repara que ele não inclui, né? Ele não inclui aqui, no caso, o que foi alterado ou criado no dia anterior, né? Ele não vai aumentando essa base aqui, tá? Então, por isso, obviamente, a gente só pode assinalar aqui a letra C de casa, tá? Que é a questão, que é a alternativa correta aí. Beleza? Vamos lá, então. Continuando, mais uma aí. Uma empresa realizou um backup completo dos seus dados no domingo, totalizando aí 200 gigas, tá? Então, ela foi lá e fez um completo de 200 gigas. Beleza. Na segunda-feira, ao longo do dia, foram alterados 3 gigas. E ao fim do dia, um backup diferencial foi realizado. Então, isso aqui foi feito, né? Isso aqui foi feito no domingo, tá? Isso aqui foi feito no domingo. Na segunda-feira, fez ali um diferencial, tá? Fez ali um diferencial de 3 gigas, tá? Beleza. Na terça-feira, 2 gigas e outro backup diferencial. Então, o backup diferencial a gente sabe que ele é cumulativo, né? Então, lá na terça-feira, eu fiz outro diferencial e o que eu vou fazer aqui? Não vai ser só 2 gigas, serão o quê? 5 gigas, tá? Serão 5 gigas. Na quarta-feira, houve alteração de 7 gigas de dados. E, novamente, outro backup diferencial foi feito. Então, quarta, né, diferencial 12 gigas, tá? Por quê? 3 mais 5, 8, né? Ou melhor, peraí. 5 mais 7, né? 5 mais 7, 12, tá? 5 mais 7, 12, beleza? E novamente outro backup diferencial foi realizado ao final do dia. As quantidades dos backups capturados exclusivamente pelos backups diferenciais de segunda, terça e quarta foram, respectivamente, 3, 5 e 12 GB. Então, aqui é a alternativa, a letra B de bola. Essa questãozinha aí, ela é um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais difícil, mas também bem tranquila e também nos ajuda mais ainda a entender o conceito de backup diferencial, tá? Se você ficar com alguma dúvida, né, quiser perguntar, eu estou à disposição aí no chat, tá, ao vivo, ou então também, se esse vídeo já terminou de ir ao ar, eu também estou à disposição aí nos comentários. É só você mandar a sua pergunta, beleza? Vamos lá, vamos continuando aí então. Olha só que bacana, CESP 2016. O backup do tipo incremental provê o uso mais eficiente do espaço de armazenamento, uma vez que não gera cópias duplicadas de arquivos. Porém, as suas restaurações são mais lentas e mais complexas em comparação aos processos do backup full e também do backup diferencial. Opa. Bom, exatamente isso, né? O que acontece? O backup incremental, ele tem justamente essa característica, né? Ele tem um uso do espaço mais eficiente, né? Só que para eu restaurar um backup diferencial, ou melhor, um backup incremental, eu preciso de todos os outros incrementais, mais o backup completo, tá? Então, por isso que ele colocou ali na alternativa que o tempo de restauração do backup diferencial é maior do que o do completo, tá? Porque eu preciso de todos os backups incrementais mais o completo, tá? E, obviamente, ele também é maior, o tempo de restauração dele é maior do que o do backup diferencial, tá? Uma questãozinha aí, né, bem capciosa também, eu diria assim, mas uma questão que está correta. Beleza? E para a gente finalizar aí, ela diz lá, replicação de dados é uma técnica de armazenamento
para manter automaticamente a disponibilidade do servidor a despeito de falhas. Então, replicação, né, basicamente é eu ter uma cópia ali em tempo real, tá? Uma cópia ali em tempo real, onde eu consigo manter ali automaticamente a disponibilidade de dados do servidor. Então foi basicamente o que nós falamos, né? O backup, ele garante ali a disponibilidade da informação. Então ele faz com que quando eu copiar aquelas informações de um lugar para o outro, eu consigo manter a disponibilidade de dados, tá? Então justamente essa questão aí nós temos mais uma questãozinha correta aí. Beleza? Bom, finalizamos aqui então o nosso evento. Deixo aí mais uma vez as nossas redes sociais, ok? Espero muito que você tenha gostado deste evento, tá? Te aguardo aqui no nosso próximo evento. Deixo alguns vídeos aqui para você assistir. Se inscreva no nosso canal. Te desejo bons estudos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!